Hello, hello, pessoal! Bora começar mais uma semana com o Deu Match, o seu manual de empreendedorismo e influência. Eu sou a Manu Carvalho e hoje temos a honra de receber uma convidada que é uma verdadeira inspiração no mundo do empreendedorismo e equidade de gênero. Ela que é mãe e cofundadora do Todas Group, o maior programa de crescimento profissional feminino da América Latina. Seja muito bem-vinda, Daphne Mendes. Que ótimo sua presença aqui no Deu Match, no nosso sofá que é cor-de-rosa, junto com a sua cor feminina. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada a você, Manu. É um prazer imenso estar aqui, principalmente com você, que é tão apoiadora, também uma inspiração do empreendedorismo feminino. Muito obrigada. Daphne, é um prazer receber você aqui no Deu Match. Estou super ansiosa para o nosso bate-papo e a gente sempre começa com bate-bola para a gente conhecer melhor. Quem é a Daphne? Que, pelo que eu vi, você tem uma conta mais sua e tem o Todas Group. Então eu quero saber quem é a Daphne de verdade. Seu signo? Escorpião. É escorpiana mesmo? Sou escorpiana mesmo, com orgulho, sou intensa. FBI, tipo assim. Sou total, muito intuitiva. Seu lugar favorito no mundo? Ai, meu lugar favorito no mundo, eu acho que eu posso dizer que é dentro de um livro, assim. Em qualquer lugar que eu esteja, eu tenho um livro na bolsa. Quando eu tô estressada, quando eu tô feliz, eu vou pra qualquer lugar do mundo e me reconecto comigo quando eu tô lendo. O mundo de hoje você ainda consegue ler? Muito. Uau. E eu sou do físico ainda, assim, eu gosto do livro na minha mão. Quem te inspira, Daphne? Eu acho que hoje quem me inspira muito são meus filhos, assim, que me fazem ser uma pessoa melhor e me trazem novas perspectivas. Mas eu sei que meus filhos é um privilégio só meu, então eu acho que as mulheres pioneiras, elas me inspiram muito, assim, a primeira que fez isso, a primeira que chegou lá, eu fico muito inspirada com essas mulheres. Uma frase que reflete a sua filosofia de vida? Nossa, eu tenho 3, assim, que sempre me regem, mas se eu tiver que escolher uma, lembre-se de quem você era antes de te dizerem quem você deveria ser. Nesse mundo que tenta tanto encaixar a gente, eu volto muito pra mim, quem eu sou, o que eu quero. E quem você é? Eu acho que eu sou, assim, em definição, uma mulher muito determinada, fiel aos seus valores, muito otimista com transformações positivas e muito disposta a fazê-las. Uau! Uma das frases que eu mais gosto daqui, quando você se olha no espelho, o que você vê? Eu vejo essa mulher aí que eu acabei de falar. essa mulher determinada, que não tem medo de ouvir, que não dá pra fazer. Eu encontro formas de como que eu vou realizar. É isso. Seu maior sonho? Eu acho que o maior sonho que eu já realizei hoje é a minha família, assim. Eu vim de uma família muito desestruturada, eu tive filho aos 19 anos, muito sozinha. Então, a família que eu tenho hoje realmente é um sonho realizado para mim. Como você gostaria de ser lembrada no futuro? Eu acho que tem uma frase da Maya Angelou que eu gosto muito, que as pessoas vão esquecer o que você disse, o que você fez, mas elas nunca esquecerão como você as fez sentir. Então, acho que eu quero ser lembrada como alguém que incentivou as pessoas a sentirem que elas podiam mais. Daphne, agora que a gente já te conheceu melhor, você começou sua carreira no marketing e aí você decidiu trabalhar com comunicação. Como é que foi essa decisão? Você já era uma pessoa que era engajada com comunicação? Na verdade, eu comecei em comunicação. Rádio, né? Eu tenho uma carreira muito disfuncional e que eu tenho muito orgulho dela, porque eu acho que ela me levou para ter visões muito diferentes. Mas eu comecei na comunicação e hoje, na minha maturidade, eu vejo com clareza. Naquela época, fui muito aonde eu tinha espaço. Mas, como eu falei anteriormente, eu tive um filho com 19 anos. E eu sou do sul, de uma cidade pequena. No meu entorno não tinha ninguém que vivia a situação que eu vivia, sabe? Eu fiz vestibular grávida, eu fiz autoescola grávida. As minhas amigas, eu me distanciei muito em função do momento que eu vivia, né? Eu comecei na faculdade, eu já tinha um bebezinho na creche. Sim. Todo mundo ia pro happy hour e eu ia amamentar. Eu precisava trabalhar já enquanto eu estudava. E eu me sentia muito sozinha nesse lugar. E eu pensava, eu não posso ser a única pessoa que passa por isso, porque ao meu entorno eu não tinha referências. E aí eu aproveitei bem aquela época de começo de internet para usar as redes sociais, para saber alguém que passa por isso, o que tá fazendo. Eu fiz naquela época um blog, assim, pro meu filho, para eu poder dividir com
com mães, o que elas estavam fazendo. Então foi nesse lugar que eu fui para a comunicação. Eu escrevia muito bem, eu me comunicava muito bem, e aí eu comecei a aceitar propostas de mídia impressa, de mídia online, de rádio, de TV, para fazer roteiro, para fazer reportagem, para fazer entrevistas. E hoje, quando eu falo, assim, parece um storytelling lindo, né? Trabalhou em vários lugares. E a verdade é que eu era uma mãe do interior que precisava sustentar o filho. Então, assim, aceitei muitas propostas ao mesmo tempo, o que me deu um repertório muito bom de comunicação. E eu fui para o marketing posterior a isso. Como eu fazia muitas matérias, pesquisas, entrevistas, programas com foco feminino, algumas marcas começaram a me chamar para aproximar de público feminino, principalmente cerveja, carro. Então eu comecei a trabalhar com marcas, com branding, depois da comunicação, num projeto completamente impulsionado pela minha necessidade de ouvir outras mulheres e me comunicar com elas. O Todas Group surgiu a partir de uma necessidade sua com uma sócia que vocês identificaram no mercado. Isso foi na pandemia, é isso? Sim. Como é que foi essa história? Você me contou off the records. Sim. Eu acho que é muito legal você contar aqui que naquele momento de pandemia vocês conseguiram tanta gente e vocês entenderam uma necessidade muito grande. Sim. Na pandemia, eu conheci a minha sócia, inclusive a gente se conheceu online, por isso eu acredito tanto... E uma coisa muito interessante, né? Você conheceu sua sócia e ela já se tornou sua sócia na pandemia, né? Exato. Quando a gente conta isso hoje, eu penso, será que as pessoas vão achar que a gente era doida, irresponsável? Mas foi realmente uma conexão, e como eu falei ali, escorpiana, intuitiva, eu acredito muito, muito nesse lugar. Eu tinha pedido demissão em novembro de 19, do meu trabalho anterior, porque eu sentia que tinha alguma outra coisa para eu fazer, eu confio muito nisso. E aí, na pandemia, uma amiga minha que trabalhava comigo na minha empresa anterior falou, nossa, você trabalha tanto com liderança feminina, e eu tenho uma outra amiga que também trabalha numa outra empresa que fala tanto de liderança feminina, vocês deveriam se conectar, vocês vão adorar se conhecer. E eu sou muito dessa, assim, me chamem para conectar, eu adoro ouvir histórias de mulheres. E quando a gente se conectou, a gente se adorou muito, a gente tinha histórias muito complementares. E aí, na pandemia, né, foi muito, o impacto nas mulheres foi muito alto. O número de demissões, o número de aumento, né, das questões de saúde mental. A gente virou professora, cozinheira, dona de casa, tudo ao mesmo tempo, né? Então foi um impacto muito forte em carreiras femininas, e a equidade, que já estava avançando, na pandemia ela regrediu. Vendo esses números, eu e a minha sócia, a gente falou, o que a gente pode fazer ao nosso alcance para fazer alguma coisa? Eu acredito muito nisso. No menor impacto que na menor ação que você pode fazer e gera grandes impactos. Então a gente fez uma lista de mulheres inspiradoras em cargos de liderança para dividir a visão delas, do que elas achavam, do que elas acreditavam que deveria ser feito, do que elas estavam vendo que fazia diferença. Então a gente fez assim, desde mulheres do nosso networking mesmo, até conheço uma amiga que conhece a fulana, que conhece, chama lá, ver se ela consegue, de mandar mensagem no LinkedIn, de conseguir o contato de uma assistente, assim, de ir atrás mesmo. E a gente conseguiu mulheres muito incríveis, muito generosas para dividirem. Como essas mulheres, elas estavam... Quantas mulheres? A gente começou com 4, assim. Tá bom. Com um mês de Zoom, 4 mulheres, toda quarta a gente tinha um encontro. E como também eram mulheres em empresas muito significativas, tinha uma questão de compliance, a gente queria fazer uma coisa bem de safe space, bem de poder abrir vulnerabilidade. Então era um Zoom gratuito, mas a gente pedia para as pessoas se inscreverem, para realmente trazer esse lugar de confiança. E já no início, a gente teve 5.000 mulheres inscritas. Então, a gente percebeu que realmente isso era uma dor para muitas mulheres, assim. O que eu faço? Eu não tenho referência, eu gostaria de ouvir um conselho, gostaria de saber o que ela estava fazendo. E foi um sucesso. A gente fez uma coisa muito, assim, sem um pouco expectativa. E eu até te perguntei isso off the record, né? Como que você consegue 5.000 inscritos? Porque isso é muito... um lead muito alto. Muito. Talvez você não teve investimento na época, né? Foi um teste que vocês fizeram, tipo, vamos ver como vai ser. E se tornou uma comunidade muito forte. Muito. Como é que foi isso?
Foi uma loucura, Manu, assim, eu não sei a receita, adoraria replicá-la mais. Mas hoje, pensando, assim, as minhas hipóteses são... A gente mandou nos nossos grupos de amigas, então teve muito compartilhamento, num momento que estava todo mundo dentro de casa sem saber o que fazer. A gente trouxe mulheres muito significativas nas suas empresas, então elas também compartilharam dentro das empresas para aquelas mulheres. Então, assim, foi muito viral. A gente fez um Instagram e a gente mandou no WhatsApp, basicamente isso. E aí depois, quando a gente teve um volume de inscritas muito alto, aí sim a gente começou mailing, e-mail, mas foi muito genuíno, assim, essa explosão do começo. E aí com essa explosão, a gente sentiu que tinha uma demanda muito, muito grande dessas mulheres. Normalmente a gente fala de empresas, né, business plan, tudo isso, e vocês começaram... vamos fazer um cafezinho, uma aula sobre essas necessidades. E como é que foi isso para vocês? Foi incrível. A gente não tinha o foco em um negócio, cresceu muito rápido. E como é que você cria um negócio de algo que não ia ser um negócio? Essa é a minha pergunta. Como cresceu muito... a minha sócia falou, vou pedir demissão e eu vou investir nisso. E eu, assim, desesperada, né? Falei, não, calma, vamos estruturar melhor. E ela, não, eu vou all in, eu confio. E aí, a gente começou a fazer os Zooms e começou a crescer bastante. Muitas mulheres de outros países pedindo, porque a gente fazia ao vivo. Dá pra colocar a gravação em algum lugar, esse horário, tô botando meu filho pra dormir, tô fazendo comida, tô em outro fuso, ainda tô trabalhando. A gente fez uma plataforma, assim... um WordPress, uma landing page para colocar ali as inscrições, para colocar ali as gravações, e as mulheres pagavam um FII mínimo, minimamente operacional, para poder assistir as gravações. E foi assim que começou o nosso negócio. A partir do momento que a gente começou a fazer vários meses desses talks, desses encontros, a gente começou a ter a sensação que a gente pegava mulheres assim completamente diferentes, de empresas diferentes, backgrounds diferentes, posições diferentes, e elas falavam coisas muito similares. Essa sensação de, mas eu acho que a fulana já falou isso. O que era essas coisas que você, assim, mais escutava? As mesmas posturas em relação, por exemplo, aos filhos, ao posicionamento, a um pedido de aumento de salário, coisas muito similares. E aí, com base nisso, a gente teve um insight de entender, então, se estava tudo muito parecido, vamos parar aqui, vamos fazer uma pesquisa sobre o que realmente faz diferença na vida dessas mulheres? A gente pegou as 40 maiores líderes da América Latina, mulheres muito generosas, que até hoje eu tenho muita gratidão, que doaram muito do tempo delas para essa pesquisa. A gente acompanhou essas mulheres durante 5 meses para entender o que faz diferença em carreiras femininas e mulheres que chegaram ao topo de organizações na América Latina, o que elas fizeram. E a gente conseguiu mapear 16 habilidades que todas as mulheres citaram. Foi um super ahá, assim, também pra gente. Essa sensação de, parece que são as mesmas coisas mesmo. Existem pontos que são aceleradores de carreiras femininas. Quais são essas 16 habilidades? Posso te falar, são autoconfiança, posicionamento estratégico, alta performance emocional, autoralidade e protagonismo, comunicação, marca pessoal, networking, adaptabilidade, foco e atenção plena, inovação, desenvolvimento de equipes, liderança, gerenciamento de maternidade e carreira. Ai, meu Deus, agora já comecei a ficar confusa do que eu falei, bem, que eu não falei. Mas temos aí o resumo. Sim. Eu até falei, nossa, ela vai falar 16, uau. Que realmente eu já não me focada. Lembro mais do que eu comecei. Não, tudo bem, mas a gente tem uma ideia do que são mais ou menos essas 16 habilidades. A gente pode colocar um lettering aqui depois, de quais são as 16. E vocês criaram uma metodologia que ajudaram mais de 30 mil mulheres. Sim. E acelerou a carreira dessas 30 mil mulheres. E eu queria que você contasse um pouco dessa metodologia, Sim, Daphne. A gente tem muito orgulho dessa metodologia que a gente fez com muito processo prático. Isso que a todas começou de, vamos testar esse Zoom aqui, a gente leva muito na nossa cultura de, vamos entender, vamos testar, vamos ver o resultado, vamos aprimorar isso. A gente não fica esperando para fazer um planejamento perfeito. A gente literalmente fala com as mulheres, entende, aplica, pega os resultados. A gente faz tudo com muito base em dados, o que dá muita velocidade de aprendizado. Mas quando a gente conseguiu mapear essas 16 habilidades, a gente entendeu que existem coisas que fazem diferença
para as carreiras femininas, e a gente desenvolveu um método para que todas as mulheres possam desenvolver essas 16 habilidades. Apesar de serem 16 habilidades para todas as mulheres, cada mulher é única, né? Então a gente foca muito em descobrir dessas 16 qual é a sua fortaleza, o que você é muito boa, vamos focar nisso, porque a gente vive numa estrutura, né, social de focar no gap. Eu vejo muito isso com os meus filhos, inclusive na escola, assim, o quanto é natural. Às vezes quando chega o boletim, tem um monte de nota boa e tem uma nota baixa, como a gente tem um automático de focar naquilo, precisa melhorar nisso aqui. Então eu tô constantemente elogiando primeiro que eles são bons, fortalecendo aquilo, para sair desse lugar que eu fui criada, de focar no que eu não sou boa, de focar no que eu preciso melhorar. Como que é a metodologia da Todas, assim, de uma forma muito simplista? A gente chama de 3 M's: mente, modelagem e metodologia. Então, dessas 16 habilidades, você faz um assessment, você faz um questionário, para você conseguir entender quais são as suas fortalezas, quais são os seus lugares de gap. A gente foca em fortaleza. O primeiro M a gente chama de mente. A gente tem a primeira fase é sobre a neurociência da habilidade. A gente tem a doutora Carla Tiepo, que ela é uma referência em neurociência na América Latina. Inclusive, você tem que chamar ela para vir aqui, ela é maravilhosa. Com certeza. E a gente foca muito em explicar como o seu cérebro funciona no desenvolvimento daquela habilidade. O objetivo é tirar de você o estigma de eu não sou boa nisso, eu não sei fazer. Você entender... A síndrome da impostora, né? Do impostor. Exato. Você entender como o seu cérebro funciona para executar aquela habilidade e você ter direcionamentos práticos. Então, a nossa neurociência ela é muito prática, assim, é uma neurociência sem blá blá blá. Até porque a gente tem pouco tempo, né, para atingir os números de equidade de gênero. Então, olha, quando você paralisou, seu cérebro fez essa conexão, essa descarga de hormônio, muda esse círculo virtuoso dessa forma para você se posicionar diferente na sua próxima reunião, na sua próxima interação, no seu próximo feedback. Você entendendo o seu cérebro, né, essa parte da mente, a gente vai para a modelagem. Particularmente, é das minhas fases favoritas da Todas. A modelagem a gente chama grandes líderes da América Latina para elas falarem o que elas fazem na prática. O que ela faz, o que ela acredita, o que deu certo, o que deu errado. A gente fala muito do que deu errado. Tirar esse estigma de mulher superpoderosa, talentosa, que nasceu pronta, que nunca errou. Então, quando a gente coloca as mulheres em cargos que elas almejam, nas empresas que elas sonham, com resultados que elas desejam, e elas se sentem próximas, falam, nossa, fulana se sente da mesma forma que eu me senti, eu não sou tão distante. A gente percebe muito o aumento dos níveis de engajamento, de produtividade, de autoconfiança, de posicionamento, de prontidão. Então, esse acesso a referências é muito importante. A gente tem grandes mentoras que são mentoras na prática, mulheres que falam do que elas vivem, então elas fazem muito os direcionamentos em cada uma das habilidades. E aí depois a gente vai para a fase de metodologia, que a gente tem um time de especialistas que desenvolve o passo a passo de acordo com o objetivo da mulher e também de acordo com a posição, com o objetivo que ela deseja alcançar no trabalho dela. Quanto tempo demora esse processo? A gente tem várias fases de processo, de acordo também, tanto com o objetivo da mulher, com o objetivo da empresa. Então, tem empresas que chamam a gente para aumentar mulheres em prontidão, enfim. Mas é uma média de 3, 6 e em 1 ano são as fases dos programas. E, Daphne, quem contrata vocês são as empresas. Sim. E hoje vocês têm grandes empresas como Johnson's, desde o Brasil até na América Latina, né? Sim. Queria que você contasse um pouco. A gente tem grandes empresas que a gente tem muito orgulho de fazer parte. Johnson, L'Oréal, Pfizer, TIM, enfim, você injusta aqui. iFood, Hotmart, Sanofi, empresas que a gente tem muita honra de fazer parte, e a gente trabalha atualmente em 5 países. A gente faz América Latina, Brasil, México, Colômbia, Argentina e Chile. E vocês estão também junto com o Pacto Global da ONU. Sim. E querendo chegar, obviamente, à equidade de gênero. Hoje, quais são os números entre mulheres e homens? A gente está fazendo grandes progressos. A gente tem essa parceria, né, estratégica com Elas Lideram, que é um movimento incrível do Pacto aqui do Brasil. E eles têm o objetivo de promover 11 mil mulheres
para cargos de alta liderança no Brasil até 2030. Um número bem desafiador e otimista. A gente tem feito grandes progressos, tanto no Brasil como na América Latina, e eu acredito que muito além dos números, esse espaço de a gente falar sobre isso, da importância do crescimento de mulheres, do posicionamento de mulheres nas empresas, é muito rico, não só para as mulheres. Eu falo muito de liderança feminina e eu reforço que esse não é um assunto de mulheres. A equidade de gênero, ela é boa para todas as pessoas, inclusive para os homens. Eu foco muito nesse lugar. Quando a gente fala, às vezes, de liderança feminina, eu tenho sempre medo que as pessoas tenham a falsa sensação de que a gente está falando, promovam as mulheres, demitam os homens, e não é absolutamente nada sobre isso, essa guerra de gêneros. É realmente a fortaleza da complementariedade. A gente hoje já atingiu a equidade de gênero em várias empresas, em estágios iniciais de liderança, mas quanto mais os níveis de alta liderança vão subindo, essa equidade vai diminuindo. Então, a gente também trabalha para que a gente tenha equidade de gênero em todos os níveis hierárquicos. E falando até um dos desafios, né, é a questão de maternidade. Sim. E como é que você vê isso aqui no Brasil? Eu vejo como um lugar que está melhorando bastante. Essa questão de maternidade e carreira, ela não é um problema específico do Brasil, né? Ela é uma questão no mundo, mas que cada vez mais está sendo melhorado, falado. E só a oportunidade de a gente conversar sobre isso já é incrível. Um alerta, né? Eu, particularmente, a minha primeira experiência no currículo foi a maternidade, né? Eu fui mãe antes do meu primeiro emprego. Eu acredito muito na fortaleza de mães. Eu vejo com clareza, tem vários estudos que mostram, inclusive, que áreas do cérebro são ativadas após a maternidade. Então, as mulheres, após ter filhos, elas melhoram os níveis de eficiência no trabalho, em inovação, em resolução de problemas, em criatividade. Todo mundo que convive com uma criança sabe, 2 minutos, ela cansou, você tem que pensar em outra coisa. Então, trazer isso para o trabalho é muito rico. Eu acredito que a maternidade é liderança pura, é um doutorado de liderança. E muitas empresas têm, e eu tenho muito cuidado de falar sobre isso, também sobre a força de mulheres no trabalho, porque muitas empresas têm a falsa sensação de, mas aí eu vou precisar mudar toda a minha estrutura, eu vou precisar mexer nas minhas políticas para dar mais suporte para essa mulher. Isso, assim, coisas muito pequenas fazem muita diferença, principalmente em referência. Então, uma mulher que percebe naquela empresa o tratamento com a gestante, com a volta dela no trabalho, tem muito impacto positivo também em retenção de talentos, em prontidão, em amor, né, em relacionamento com a empresa. Então, eu vejo muitos lugares positivos e como cada vez mais mães são potentes no seu ambiente de trabalho e também potencializam a sua maternidade com o seu espaço no seu trabalho. Com certeza. Muitas mulheres, elas sentem que elas precisam escolher entre ser mãe e a profissão, né? E qual é o conselho que você daria para ajudar essas mulheres que sentem que elas precisam decidir entre essas duas, não profissões, mas essas duas escolhas? Nossa, a gente podia fazer aqui uma sessão terapia imensa sobre esse lugar, porque eu acho que eu não conheço uma mãe, né, que não se culpa, não se questiona nesse lugar. E eu acho que também é muito de como a gente foi criado socialmente, do que se espera de uma mãe, né, da mãe perfeita, que não erra. E quando eu penso, inclusive sobre mim, sobre a minha maternidade, sobre a questão com os meus filhos, eu penso muito, né, a gente fala de equilibrar, né, maternidade e carreira. O que é o equilíbrio? Eu penso muito na nossa vida, assim, nosso batimento cardíaco, né? Ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Eu tenho muito esse lugar, assim. Você não vai conseguir sempre estar performando aqui a melhor mãe, a melhor profissional, a melhor tudo. São fases da vida. Então, sim, tem uma fase que talvez o seu trabalho vai te exigir um pouco mais e você não vai ser uma mãe perfeita. E tem momentos que seus filhos vão exigir e tá tudo bem também. Então, esse lugar, assim, a sobrecarga, o peso que a gente coloca sobre a gente é irreal. Eu tenho uma mulher que eu admiro muito, que é a Beatriz Botesi, CMO da Meta. Super, adoro a Bia. E ela grande amiga. Beijo, Bia. Ela é maravilhosa. E ela falou uma frase que eu nunca esqueci, que não é sobre equilibrar os pratinhos, é sobre
suavizar o impacto dos que vão cair. Porque é isso, alguns vão cair. Então a gente precisa, Com certeza. Você manter tudo no alto, isso aqui não é equilíbrio, isso aqui é sobrecarga. Então você equilibrar esse lugar, para mim, é você entender aonde às vezes você vai colocar uma ênfase, às vezes não. Eu acho que uma coisa que é muito importante para as mulheres que querem equilibrar é parar de se comparar. Então, assim, você se compara com uma mulher que você vê 1% da vida dela. E a gente sempre se compara com o melhor da outra, né? Então, só você que sabe o que você passa com seus filhos na sua vida. Você sentir que você está fazendo o seu possível deveria ser a melhor forma de equilíbrio. Eu tenho uma passagem, em uma época que meu filho tinha 8 anos. Eu estava viajando muito no meu trabalho, e por uma necessidade. Meu filho, né, eu sustentava sozinha, eu tinha que trabalhar, eu não tinha muita escolha. Sim. E eu me lembro de um dia que eu voltei de uma viagem, eu estava assim, arrasada. Pensa a pior mãe do mundo que eu estava me sentindo. Sim. E eu lembro que eu perguntei para ele assim, filho, você acha que eu sou uma boa mãe? E ele falou assim, óbvio. Então, assim, para ele esse questionamento nem existia. Sim. Falei, sério, filho, por quê? Assim, super... E ele falou, porque você é legal, você joga videogame comigo e você compra ração pro nosso cachorro. Eu falei, só isso? Isso aqui me faz ser uma boa mãe? Então, eu acho que a gente também tem uma expectativa do que é o ser uma boa mãe. E se você perguntar pro seu filho, provavelmente é muito menos do que você imagina. Eu acho que nada você pode ser para ser uma melhor mãe, uma melhor profissional, do que você ser respeitosa com você, do que você estar feliz. Meus filhos são tudo de mais importante da minha vida, né? Meu sonho realizado. Mas meu trabalho é muito importante para mim também. Eu não seria uma mãe como eu sou se eu não tivesse meu trabalho. Certeza. E eu também não seria potente no meu trabalho se não fosse a minha maternidade. Então, acho que esse é o melhor equilíbrio, talvez. Você entender que você vai ter desequilíbrios e que faz parte da jornada. Você acha que existe diferença no estilo de liderança entre homens e mulheres? Eu acho que existe muita, até pelo nosso contexto social, histórico. Só que o que eu falo muito é que não existe melhor e pior. Eu acredito muito que eles são complementares. Tem um estudo muito legal de Harvard que chama Potential Project, que eles analisaram 5.000 empresas em 100 países para descobrir o que líderes que passaram por momentos super desafiadores, a pandemia foi, né, muito desafiador para a liderança, principalmente a liderança que teve que tomar decisões muito difíceis. Então, o que fazia líderes que tiveram que tomar decisões tão difíceis, disruptivos, continuarem sendo inspiradores para os seus times? E nessa pesquisa eles descobriram que existia 2 fatores que fazia diferença para esses líderes, que era a compaixão e a sabedoria. A sabedoria de você saber que tem que tomar decisões difíceis e como tomá-las, e a compaixão de entender como seu time ia lidar com essas decisões difíceis. Nesse estudo, eles perceberam que 86% dos times que tinham esse mix de compaixão e sabedoria no seu trabalho tinham maior produtividade. E aí eles foram também entender em gêneros como que essa união desses 2 fatores agia. E é muito impressionante o resultado. 55% das mulheres tinham esses 2 fatores de sabedoria e compaixão. 27% dos homens tinham sabedoria e compaixão. E 56% dos homens não tinham nem sabedoria, nem compaixão. 2 a cada 3 funcionários diziam que acreditavam que mulheres, as líderes mulheres, sabiam lidar melhor com as situações difíceis, com sabedoria e compaixão. Esse número não é para dizer que mulheres são melhores que homens, é só para dizer como a gente tem habilidades que são muito complementares. Então, depois desse entendimento, eles foram entender também em times. Então, eles analisaram mulheres que eram lideradas por mulheres, mulheres que eram lideradas por homens, homens que eram liderados por mulheres e homens que eram liderados por homens. O menor índice de produtividade foi em homens liderados por homens. Então, o que eles entenderam? Que ter uma mulher no time, seja em liderança, seja na colaboração, aumenta produtividade e bem-estar organizacional. E a melhor parte para mim desse estudo é que a liderança masculina
convivendo com liderança feminina, aumentou os seus índices de sabedoria e compaixão. Então, para mim, isso é um exemplo muito legal de como as lideranças são diferentes, complementares e muito potentes juntas. Ainda mesmo nos dias de hoje, a gente tem microagressões, né, no trabalho, que afetam ainda as mulheres, especialmente em posições de liderança. Acho que você deve ter alguns exemplos. Como que você vê isso e quais são os conselhos que você dá para essas posições lidarem com isso? As microagressões, de micro realmente só tem o nome, né? Porque as microagressões têm macro impactos. Uma pesquisa recente, inclusive, da McKinsey, mostrou que as microagressões são responsáveis por aumento de 4 vezes o número de pedidos de demissões e 3 vezes o número de burnout. Então, para qualquer líder que escute sobre isso, entende que isso não é nada micro, né? Isso tem muito impacto. Qual conselho que você daria para as mulheres que buscam crescer profissionalmente, mas não sabem por onde começar? Eu diria foque nas suas fortalezas. Quando eu te falei ali que a gente tem as 16 habilidades, é muito comum. Quando a gente fala as 16 habilidades, a mulher fala, é verdade, meu network não é bom. Eu preciso melhorar meu pensamento crítico. É muito raro a gente ver uma mulher que fala, realmente a adaptabilidade é uma fortaleza minha, então foque no que você é muito boa. Eu diria também, valorize as suas entregas. Eu aprendi na aula de neurociência da Todas, eu levo para minha vida, sobre a síndrome da goleira, a vida da goleira. Você já ouviu falar? É muito legal, Manu. Basicamente, assim, não precisa ser grande especialista em futebol, eu não sou também, para entender. Mas, basicamente, o que é um artilheiro no time, né? Uma artilheira. Ela pode ficar ali, ela pode não fazer nada num jogo, ela pode ficar 2, 3 jogos sem fazer nada. Ela fez um gol, a artilheira fez um gol, ela é ovacionada, todo mundo vibra, fala o nome, compra a camisa. E ao contrário, como é o goleiro? O goleiro, a goleira, ela tá sempre ali, tensa, com medo do que pode acontecer. Se ela leva um gol, acabou o time, ela vai ser, vamos falar que criticada. Foi frango, criticada. E quantas defesas ela faz e ela não valoriza? A gente olha muito quantos gols um artilheiro faz, a gente olha muito pouco quantos gols um goleiro, uma goleira impede. Então, um artilheiro que faz 3 gols pede música no Fantástico, um goleiro que faz 3 defesas não faz. E trazendo isso para a nossa vida, quantas entregas a gente faz que evitam gols e a gente não valoriza, acha que está fazendo mais do que a nossa obrigação, que nunca fez o suficiente. Então, quando você começa a valorizar as suas entregas, que não são poucas, a gente coloca muita ênfase em fazer gol e não valorizar os gols que a gente evita. Então, começar a reconhecer o que você faz, e criar aliados também, porque eu acho que ninguém chega em nenhum lugar sozinho. Então, você ter referências, você ter mulheres, pessoas que você pode trocar, eu acho que faz muita diferença. Assim, para eu estar aqui hoje, eu tenho uma amiga que vai buscar minha filha na escola. Então, é sobre esse lugar. A união faz a força. Com certeza. É isso, Daphne. Infelizmente, chegou ao fim o nosso episódio Deu Match. Mas, assim, queria muito te agradecer por você trabalhar por um propósito pra gente chegar aonde a gente deveria, as mulheres. E chegou algum assunto que a gente não falou aqui? Eu acho que a gente falou sobre tudo. Foi uma delícia, Manu, e eu fico à disposição também. Qualquer mulher que queira conversar, trocar uma ideia, pedir alguma ajuda, me coloco completamente à disposição. Muito obrigada. E para você que está até aqui, muito obrigada. Deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também no Spotify, além do nosso Instagram, que tem vários recortes por lá muito legais. @deumatch.podcast. E deixe suas redes sociais também. É verdade. Eu preciso até soletrar, porque a minha mãe, assim, avacalhou de um jeito no meu nome, que é DHAFYNI. Daphne
Mendes, o Instagram e também o seu do Todas, né? Todas Group, @todasgroup. Mais fácil. Muito É o mais. high-low da vida, é o equilíbrio, não é mesmo? Exatamente. É isso, se você se sentiu tão inspirado quanto eu, compartilhe esse episódio para estimular uma comunidade de mulheres empreendedoras que buscam aprender algo novo. Um beijo, até o próximo episódio do Deu Match. Deu Match. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.